Como você percebe o ambiente em que você vive, seja dentro ou fora de casa? Meu nome é Matheus Lianda, eu sou jornalista e meus convidados hoje são especialistas em ambientes planejados. Já o meu talento são ambientes improvisados. Muito bom. Meu nome é Cláudia Cunha, eu sou professora, escritora e os arquitetos são profissionais que edificam sonhos. Chique. Bom, eu sou Pedro, sou arquiteto e urbanista, trabalho com isso e a gente só dá aquilo que a gente tem dentro da gente. Muito bom. Eu sou Luciano Godoy, eu sou estilista e sou designer de interiores e eu gostaria de dizer que o gasto de hoje é a economia de amanhã. Então já vamos começar falando exatamente sobre isso. Como que um arquiteto e um designer de interiores são capazes de transformar um ambiente? Vamos lá. Antes de mais nada, obrigado pelo convite por estar aqui. Gratidão. conseguimos, né, essa agenda. A gente Tá difícil, nossa. esperando, né? Eu cobrava sempre do Gente, e Matheus. obrigado pelas toalhas brancas que vocês colocaram no camarim. Sim, Adorei. as maçãs. Vocês comeram Tudo tudo. maravilhoso. Tudo conforme pedido, né? Pãezinho, manteiga. Então, bom, Pedro, acho que é melhor falar primeiro, né, como arquiteto, e aí depois eu falo a minha parte aí de design. Bom, arquitetura, a gente começa assim, arquitetura, vamos pensar no básico, né? Que é o que todo mundo pensa assim, primeiro plano. Casa, né? Então a gente primeiro começa com uma casa. Você compra um terreno baldio, sem nada dentro. Primeira coisa a gente faz o levantamento planimétrico. Não somos arquitetos que fazem, tem uma mão de obra especializada nisso. Vamos dizer assim, tem um engenheiro que vai fazer isso. Você contrata esse engenheiro, ele faz aí ele faz também sondagem do terreno, porque precisa também saber como é que vai funcionar esse terreno. É sempre um trabalho em equipe, né? Então começa por aí. Antes de chamar o arquiteto, você tem que ter já o levantamento planimétrico. Aliás, você pode chamar arquiteto, mas ele vai te indicar um engenheiro agrimensor. Plano e altimétrico. Plano e Quem faz altimétrico, isso entendeu o terreno. Isso. Quem faz isso é o engenheiro agrimensor, tá? Não é nem que tem lá como é que fala? Tem um aparelho que vai medir todas. Vocês já viram isso aí? Quando vai fazer rua, tem um pessoal com uma câmera amarela que fica de um lado, um diferente pro outro. Isso mesmo. Quando vai fazer rotatória. Isso. Esses tempos teve lá em cima, quando acho que foi mexer ali na rotatória dentro da mantiqueira, lá tinha uns Sim, eu acompanhei a construção dessa rotatória e eu fui fazer fotos no dia que eles estavam fazendo isso. Agora eu sei o nome do que eles estavam fazendo. E eles fazem isso, eles também podem fazer a parte de estudo do solo. Eu esqueci, a gente deu branco, mas que faz a... Vocês têm rochas. Tem rochas, você tem tipo água debaixo do terreno, assim, porque isso vai influenciar também na estrutura. Então tem lugar que você não pode colocar pilar de fundação, porque... Tem terreno que é pantanoso, por exemplo. E você não vai tentar, quando por exemplo você tem um terreno no meio da cidade que já tem casa em volta, você não vai, por exemplo, explodir, porque às vezes você tem que usar até bombas pra explodir pedra. Então, porque abala a estrutura. Então, das outras construções em volta. Então aí você tem que fazer também um projeto em cima disso. Projeto que a gente não pensa só, pensa em tudo, né? Pensa em luz, vento, sol, toda essa parte que a gente chama de conforto ambiental, térmico, pensa nisso, mas também tem que pensar em todas as, vamos dizer assim, intempéries que o tempo... Você constrói uma casa que você deixa uma janela enorme que vira pra onde bate mais sol e aí ela vira um forno, né? Isso, ou bate muito vento e a janela sempre vai estar fazendo barulho, ou ela fica explodir, já aconteceu, já vi isso acontecer. Então você tem que sempre fazer direitinho. O principal é o sol, tá? Que todos os arquitetos vão levar em consideração. Ainda mais aqui no Brasil, né? Na região que a gente mora. E também paisagem, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, Serra da Mantiqueira. Todo mundo quer ficar voltado para a Serra da Mantiqueira, que é uma premissa importantíssima, né? E pode falar. Não, eu sempre tive essa dúvida, eu acho que muitas pessoas também, porque a gente é mais ligado na área de humanas, né? E vocês... Mas a arquitetura é humanas, né? Exatas e humanas. Então, isso que eu achei interessante, né? Porque geralmente a pessoa é mais humanas ou mais exatas. A profissão de vocês pega as duas, né? Porque vocês têm que fazer as plantas, fazer os cálculos, né? E tem a humanas também, que é para ter aquela sensibilidade, né? A gente costuma falar que primeiramente nós somos psicólogos, né? Porque quando a gente começa uma anamnese com um cliente, a gente vai sempre perguntar para ele quais são os desejos dele. Porque existe uma diferença entre o desejo e a necessidade, né? Então tem as coisas que são objetivas e as subjetivas. Os objetivos são exatamente o quê? Onde você vai cozinhar, como, a altura dessa bancada, quando a gente respeita as ergonomias. Isso aí é uma coisa que eles nem pensam, né? Não pensam, as pessoas não pensam, na verdade, né? A ergonomia As pessoas acham que elas sabem, mas não sabem. Mas você falando isso, e o Matheus até lembra, quando a gente foi construir uma casa, eu queria adaptada para mim. Sim. Porque eu sou alta. Então eu queria a pia alta. Porque quando você mora de aluguel, você tem que se adaptar. Isso. Então, como a gente estava construindo, eu queria a pia, o tanque.
E o mestre de obras não queria fazer. Nós brigamos. Ele falou, não. A nossa pia naquela casa foi mais alta mesmo, né? Gente, a casa é pra você. É isso pra que mim, Quando a gente fala que a gente não mora mais lá, né? Agora é outra não, pessoa. mas você não vai fazer a casa pensando no... É que a gente sempre briga com os clientes, porque o cliente fala assim, aquela coisa, eu tenho que fazer 3 quartos. Ele tem um filho, mas ele tem que fazer os 3 quartos porque não é comercial. Aí depois se for vender, tudo bem, você tem razão disso, não é comercial. Embora hoje em dia as famílias estão mudando, as pessoas têm cada vez menos filhos. Né? Hoje mais normal ter um filho do que ter 2 ou 3, né? E de carro, de filhos, essas coisas assim. Já carro, né? Todo mundo quer ter Mas dois, ainda, três. Uma garagem grande. É que quando a gente vai construir, como foi no nosso caso, você não pensa em vender, Isso, né? Então a gente pensava em ficar lá, então eu queria adaptar. E foi uma briga. E ele falava assim, não, tá tudo fora de padrão, as medidas, né? Eu falei, mas eu sou fora de padrão, porque eu tenho 1,80 m praticamente, né? Então, eu sofro, né, na pia, no tanque. No fim, com muita discussão, ele fez, porque eu ia procurar outro. Falei, sabe? Exato. A gente, eu como designer, na verdade, o Pedro é mais a parte construtiva mesmo, né? E o que é legal até da pergunta, que é como que a gente se junta para fazer isso, né? O ideal é que sempre seja assim, né? O ideal é que você trabalhe uma planta do início junto arquiteto e designer. Com interiores. Já com interiores já definido. Por quê? Porque a gente precisa saber onde vai tomada, qual que é por isso que a gente pergunta, qual que é a dinâmica dessa família? Onde ela assiste TV? Ela vai precisar, por exemplo, de uma tomada de piso, que precisa de um abajur no meio da sala. Então essas coisas elas têm que ser feitas onde? Na planta, junto pensando com todo esse design, que é a parte que a gente brinca que é o subjetivo, né? Que é a luz amarela ali do lado, que é como você vai se sentir nessa casa. Então essa questão que você fala dessas bancadas mais altas, é que geralmente se você for pra internet, Pinterest, você vai ver o que tem. Sempre assim, bancada ideal, 92 centímetros de altura, pia. Só que exatamente essa, na verdade, é uma regra que não pode ser menos que isso, né? O ideal é que seja essa altura. Para quê? Porque a maior parte das pessoas, 99% das pessoas, elas vão estar confortáveis nessa altura de 90, 92. Quando você vai construir algo e pede para que seja fora desse padrão, é que você está adaptando para você, que é uma pessoa mais alta. E tá tudo bem, porque é você que vai morar naquele espaço. É o que a gente sempre fala. E outra coisa, hoje todo mundo compra. Provavelmente quem comprou essa casa, depois que formou ela, pro jeito dela. Então acho que isso aí é muito pessoal. Faz a casa para você. Depois você pensa no que você vai comprar, sabe? É muito que nem roupa, né? A gente tem as medidas padrões, que são lá P, M, G, GG, mas tem gente que não tem o corpo nesse padrão. E aí faz sob medida. Isso no Brasil é pior ainda, né? Porque a mesma calça jeans 3840, ela é diferente. Nossa, cada modelo. Não existe uma padronização, né? Agora, dentro das ergonomias, existe um mínimo, né? Que você não pode... Que é uma margem de erro. Por exemplo, um armário em cima de uma pia. Ele tem que ter em torno de 60, 65. E recuado. Porque senão o que acontece? Você bate a cabeça. Então, assim, é o dia a dia, são normas que te direcionam. Mas você pode, sim, dentro do seu dia a dia, com o seu arquiteto. Por isso que é importante ter o arquiteto e designer junto. Por isso que eu falo, o gasto de hoje é a economia de amanhã. Porque parece que hoje você está fazendo um investimento, e é assim, a gente faz as nossas propostas de trabalho, mas é só um projetinho. Não existe projetinho. Nossa, eu vou ter raiva. Projeto é projeto. Porque todas as vezes. Porque num projetinho, se eu fizer um projetinho de uma parede, de uma pia com um armário, se eu coloco esse armário de forma errada, tá errado. Quem vai pagar o preço é você. É você que vai pagar. Você vai só vai processar a gente, mas quem vai ter que conviver com aquilo depois que reformar é você. Existem vários casos que a gente sugere janelas em lugares específicos. Não quero janela aí. Mas por quê? Aí você explica, você faz todo o seu porquê. O nosso papel é esse. As pessoas têm que entender que tudo tem um porquê, que você não tá jogando as coisas ao acaso. Porém, uma coisa que a gente aprendeu muito com o tempo que a gente tem de carreira, que é o quê? O cliente que vai morar naquela casa. Eu começo sempre as nossas reuniões, quem vai morar lá é você. Então, o que você espera dessa casa, né? A gente tem histórias de cliente que chega pra gente e fala, dá pra levar isso? Dá. Tudo dá, entendeu? Agora, assim, se pra você a estética não tá tão importante, mas a sua parte mais emocional sobre uma mesa que tecnicamente pra nós não é tão bonita, mas que pra ela conta uma história, porque veio da avó, tem todo... Então aquilo já cria uma história sobre aquilo. E aí você tem que adaptar aquele ambiente àquela mesa, exatamente. Por exemplo, né? Isso aí já é uma, vamos dizer que nem tem um terreno para arquiteto, isso já é uma influência para interiores. Exatamente. Aí você tem que, a gente faz levantamento de imobiliário que a pessoa quer levar, sempre, isso aí funciona, a gente vai lá, mede tudo para poder jogar no projeto. Exato. Tudo isso aí
pro cliente, né, personalizado pro cliente. Agora há pouco mesmo, né? O nosso serviço de qualquer arquiteto, né, é personalizado sempre. Não dá para ser um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente segue muito uma linha, né, que eu acho que assim, por mais que você faça coisas diferentes, elas acabam se repetindo, alguma coisa mais reta e tal. Então quem nos procura, quando vai olhar nosso Instagram, vê vários projetos que são diferentes, mas que eles têm alguma coisa que os conecta. É isso que eu ia perguntar, se vocês já tem uma marca, porque quando a gente pensa, por exemplo, Oscar Niemeyer, beleza, curvos. Isso, Vocês já tem, assim, eu diria que a gente não tem uma marca, porque os nossos clientes são clientes mais... como a gente pode falar? São casais, ou mais velhos, ou mais novos. A gente não tem, por exemplo, nenhum cliente hoje que é solteiro. Não, sempre casal. Então a gente tem um perfil de cliente que procura a gente, né? O perfil de cliente acaba moldando. Exato. Então, assim, a gente vai sempre trabalhar o quê? A gente tem momentos, né? Às vezes a gente tá num momento que a gente tá com casais jovens, que estão comprando o primeiro apartamento, ou o segundo, assim, tá... Gente, sonho, delícia, né? Vou falar, eu tô gostando bastante, porque eles são mais pra frente, sabe? Casal mais velho já é um pouco mais cheio de rancor, assim. Casal mais novo é mais... Já tá desiludido. Já tá desiludido. Tem mais briga, assim, casal mais jovem tá a casa da paixão. Então tudo é bonito, tudo é lindo. Aí que entra aquilo que a gente falou. O que é necessidade e o que é desejo. E o que é desejo. Necessidade é trocar o piso da casa, porque aquele piso suja demais. É trocar o armário, porque o armário tá da década de 70. É trocar o azulejo que tá antigo pra pôr um mais novo. Agora o desejo não. O desejo ele já faz o olho brilhar. Aí então a pessoa é animada, ela quer ir na loja, ela quer ver tudo, ela quer entender. Então é aí que tá a diferença. E a gente tem esses dois tipos de cliente. O que tem a necessidade, né? A gente tá para fazer uma obra muito grande para um pessoal, a gente não pode falar o nome ainda, mas vocês vão saber. Da São João, uma grande empresa daqui. Eles têm necessidade. Né? Não é uma empresa, né? Eu acho que isso que pega um pouco a diferença entre fazer um projeto para comercial e para residencial, né? Porque tem muito, e a gente faz tudo, né? A gente faz do corporativo ao... O corporativo, diferente, por exemplo, do residencial, para vocês aí, a gente tem que fazer para o cliente do cliente. Então, para agradar o que está vindo comprar. Não é muito para a experiência de quem vem comprar, não é muito para o cliente em si. Para ele é a necessidade, e para o cliente dele já é o sonho. Isso que o Pedro falou é muito legal, porque assim, a gente costuma ver que quando a gente pega um cliente que é um casal, por exemplo, então a gente descobre o gosto do casal. Só que geralmente o homem gosta de uma coisa e a mulher de outra. É raro quando a gente pega um casal que ambos gostam da mesma coisa. E geralmente a mulher o homem fala sempre assim, eu quero a parte da churrasqueira, essa ela curte. O homem sempre manda na churrasqueira, na parte do gourmet. E quando a gente pega, né, o comercial, né, aí o que acontece? A gente tem que entender primeiro o cliente do cliente. Então vocês têm que fazer um estudo até do mercado deles, né? Exato. E quando tem aquele casal que não entra em acordo mesmo, o que vocês fazem? Isso acontece bastante. Eu imagino, porque tem homem também, a gente tá falando daquele homem que gosta de fazer o gosto da esposa, mas e aquele que fala, não, eu quero desse jeito, e ela não. A gente presencia várias brigas. E às vezes a gente Por isso vocês falam que tem que ser psicólogo. Eu já chorei junto com o cliente já. Tem cliente que você tá sonhando, é o sonho, então ele chora de emoção. Geralmente as mulheres, né? Quase sempre, 99%. Mas tem às vezes que o homem tem homem que tem matina também pro design, então ele gosta. Daí dá uns, né? Às vezes também porque o homem tá muito na engenharia. Ele tá muito nos funcional, na planilha. E a mulher tá mais no sonho. Isso aí dá também conflito. E aí a gente tem que ficar, né? A gente tem que mediar. Isso, é isso que a gente tem que fazer. A gente fica no meio, porque a gente tem que atender um pouco de cada um, até entrar no meio de campo certinho. Já fizemos projeto pra quem já divorciou no meio do projeto. Não por causa do projeto. Nossa! Mas, né, que a gente acabou perdendo. Não, assim, fizemos até o fim, mas no final não executou, porque... Nós tivemos um caso de uma cliente, que foi uma fofa, uma indicação de uma outra amiga nossa, que na verdade essa amiga tá fazendo a casa da vizinha, e aí a vizinha indicou ela, só que a minha amiga não conseguiu pegar, porque tava com muita demanda, e ligou pra gente pra saber se a gente podia. E gente, foi muito incrível, porque nós éramos as pessoas que ela precisava naquele momento, sabe? Porque era o perfil. Porque era uma cliente de Jundiaí, ela tava em um processo de separação, 3 filhos, tava tendo uns problemas, enfim. E foi muito legal, porque tava a gente mudando de uma casa com ela pro apartamento, então tava mudando a condição de vida dela, porque o marido largou. Coisas, né, deles. E aí, a gente era as pessoas que ela precisava. Exatamente por causa disso, porque a gente entra nessa questão do psicológico. A gente é mais psicólogo do que interiores. É porque o que eu vejo até na minha profissão também, porque às vezes o cliente precisa de pessoas que resolvam problemas. Isso. Não é necessariamente daquela sua área de atuação. Às vezes você é a pessoa capacitada para resolver aquele probleminha. Que às vezes é o psicológico. E foi muito mais psicológico, porque a gente fez o projeto, executou,
e ela voltou com ele, graças a Deus. Que bom. Só que eles mudaram pro norte e não executou o projeto. O projeto foi lindo, mas ela precisou da gente naquele momento. Então, na verdade, a gente foi pago muito pra se tratar com ela ali do que pra fazer o projeto. O projeto mudou, a gente fez tudo a fazer, ficou maravilhoso, mas no final ela não executou porque eles voltaram. Eles voltaram e estão numa outra realidade. Mas o projeto está engavetado. Ela falou pra gente, pessoal, o projeto está engavetado porque eles mudaram, acho que pro Rio Grande do Norte, né? Eu sei que completamente outra realidade, Eles estão se reconectando, a gente conversa ainda. Então eles estão naquele processo e quando eles voltarem, que o apartamento é em Jundiaí, eles retomam. E a gente tá ali. E o que é legal dessa história, entrando nas questões, é que a gente sempre mantém grupos com cada cliente, novo e antigo. Então a gente não, quando acaba a obra, a gente não tira o grupo. A gente mantém ele ali. Qualquer coisa que eles precisarem, eles podem realmente ter essa... porque tem um pouco de pós-obra, né? Então também... essa conexão. Coisinha. Você chama, sei lá, faz uma torneirinha, você tem que... eles ligam. Trocar borracha, acontece essas coisas. Você ainda tem dúvida de que é de humanas? Respondemos, cara. Nossa, que lindo. Então, mas aí a dúvida de exatos. Eu acho que muita gente tem, né, ligada a humanas assim. Eu achava que tudo era do engenheiro, tudo que fazia. Então, vocês são responsáveis por desenhar, por elaborar os projetos, né? Isso. Onde entra o engenheiro? Então, daí pra mim que entra. Pro também entra em um momento, mas pra mim entra mais. Porque acontece, aí que eu falei, né? Aí eu faço projeto, faço programa, depois de planejamento que vem o programa é a alma do projeto, a alma. Se você muda o programa, nas etapas posteriores, começa do zero. Esse programa seria meio que o O cronograma. programa é assim, eu quero uma sala, um quarto. É o desejo. As minhas necessidades são essas, eu quero uma cozinha grande. Então, o primeiro contato é com vocês, do cliente com você. Sim. Tá, eu já achava que era com o engenheiro. Então aqui no nosso contrato tem isso, você mexeu no programa depois nas etapas seguintes. Não, o que a gente no marketing chama de briefing. Isso. Ou a pauta no jornal. É o briefing, então a gente também chama de briefing às vezes. O planejamento na educação. O planejamento. Você muda isso, é alma, né? Então assim, aí depois paga tudo de novo, assim, porque não tem jeito. E não é que ele não possa mudar, por exemplo, a gente fechou que vai ser um piso cinza. Não, isso aí não é programa. Não, isso aí é um acabamento que ele pode lá na frente mudar. Porém, ele não pode mudar o quê, por exemplo? Ele não pode mudar a gente fechou um por um. E aí a gente faz uma paginação desse piso, porque ele tem alguns veios marmorizados. Se ele muda do 1 pro 60 por 60... Aí é uma mudança considerável. Você mudou. Muda tudo. Você mudou o padrão, muda quantidades, muda tudo. Muda paginação. Orçamento. Paginação. Então, assim, certas coisas podem ser mudadas durante o acontecimento, outras... É que programa, assim, programa, assim, nunca vi acontecer mudar. Mas se acontecer, por exemplo, não, eu queria 3 quartos, que era 2. Aí isso numa mudança muito drástica dentro de um projeto, né? Porque você tem que ficar adequando lá, é um quebra-cabeça, né? Aí a gente faz planta, às vezes faz um projeto que já entra um pouco de interiores, que a gente chama de planta humanizada, ou planta de layout, que a gente coloca os móveis no lugar, mas é só pra pessoa ver como é que vai ficar, porque tem lugar que tem janela, você vai botar uma cama encostada na janela, essas coisas assim, então tem que aí já é isso comprar um espaço. Computador mesmo. Isso, Aí faz, depois que a gente entra em acordo, aí eu faço o anteprojeto, que tem algumas elevações, né? E aí eu mando esse projeto pro engenheiro, que é o calculista. Ele vai calcular a estrutura, né, fundação, e aí ele vai precisar do plano altimétrico também e se tem rocha, essas coisas que eu falei pra vocês. Se tem nascente, se tem água debaixo dele. E aí ele vai fazer a estrutura de acordo com isso. Aí depois ele volta para mim o projeto e eu compatibilizo fazendo o projeto executivo. Isso. E pensando nele como interiores, ele vai fazer também o projeto hidráulico, que é onde passam todos os canos, bonitinho, e o elétrico. Eu indico. Tem cliente que não faz. Quem faz só o estrutural. Porque aí fala assim, eu vou chamar um bom eletricista. Isso acontece, tá? Não é uma coisa horrível, mas... O ideal tem um amigo que ele é bom, ele quebra. Tem um eletricista, se você confia, ok. E encanador, aí também, se você confia aqui. Mas é bom fazer. É bom fazer, né? E o detalhe é assim, pra quem tá ouvindo a gente, assistindo. Não economize com projeto. Os projetos que são esses projetos que vão fazer o quê? Que vão deixar essa casa firme, que essa casa não cai. Porque existem casos, a gente sabe, lembra daquele Palace, não sei o quê, que caiu no Rio de Janeiro? Nossa. Gente, o que é aquilo? É erro de cálculo, é material então, aí aquilo lá vai pro chão. Aquilo entra na área do lucro. Porque aí acontece, quando você vai fazer reforma de apartamento, você não chama arquiteto. Você pode chamar arquiteto para fazer interiores. Mas aí você vai fazer interiores, é isso que eu querendo dizer. Aí entra na área do lucro, que é design interior. Então você vai chamar, aí o design interiores, ou o arquiteto, sai quebrando 1000 paredes. Não pode. Entendeu? E aí você precisa de um engenheiro para acompanhar se ele tem que fazer algum reforço ali dentro, colocar uma viga metálica, essa parede estrutural, fazer um reforço. Ou se não pode mesmo mexer nessa parede, se ela é estrutural, se não pode, se passa um monte de cano, se não pode, porque você vai
atrapalhar o vizinho de cima, de baixo. Então tem todas essas coisas que a gente vai precisar do engenheiro. Hoje tá muito porque eu não posso fazer isso. Eu até posso, mas eu não, por exemplo, eu sou um arquiteto, não sou formado, não sou especializado em estrutura. Tem alguns arquitetos que têm pós em estrutura, daí eles podem. Eu não me formei em arquitetura pra fazer parte de engenheiro, mas exatamente, né? Você tem um sonho. E aí o engenheiro que vai fazer essa parte. O nosso processo de trabalho é respeitar os quadrados. Eu acho que cada um tem que estar no seu quadrado, sim. A gente entra realmente, como vocês falaram, a gente é o primeiro contato, né? Começa pela gente, faz o processo pela gente, aí quando vai fazer a construção, aí tudo começa. Porém, é diferente em apartamento. Hoje em dia, a gente está com muito apartamento novo. O nosso grande filé de trabalho é Campinas, né? Nós somos... Vocês são de lá. Nós viemos de Campinas. A gente só mora aqui, mas a gente trabalha aqui, tem cliente aqui, mas tem muito mais Temos clientes aqui, mas o foco maior é lá. Que é interiores lá. 90% é interiores. Campinas não tem mais terreno, igual aqui em Campinas. Aqui em São João tem. Lá não tem terreno, assim, tem, mas não é tanto. A cidade está bem limitada em relação ao crescimento. Então, e o que está crescendo é verticalizando. Padrão também. Então, o que acontece? A gente pega bastante apartamento para reformar o apartamento do zero, que vem todo cru, né? Vem no contrapiso, aí só vem cozinha e banheiro, que vem ainda no básico, que eles sabem que o pessoal reforma. Então, eles jogam qualquer revestimento, qualquer bancada. Porque vai mudar mesmo? Vai mudar, é só por conta de regra mesmo da prefeitura, senão se não tirou a BITS se não tiver cozinha e banheiro. Então, esse aí é o documento que... É o BITS que é para que tá tudo dentro das normas, você está de acordo, já vai chegar o IPTU certinho, de acordo com você, entendeu? Tem gente que em casa que constrói e não tirou a BITS. Aí só que depois pra você vender, você vai ter que tirar. Ou seja, né? Então aí não, enfim. E aí a gente trabalha muito com isso lá. Então lá é totalmente interiores, assim. Eu acho que normalmente nos prédios modernos eles fazem só o apartamento modelo, né? Como é que se chama? Decorado. Na verdade, hoje esses apartamentos são muito legais, porque eles vêm com as paredes todas removíveis. Hoje tá vindo assim. Você pode tirar todas. Hoje todos estão vindo nós assim. Nós estamos com 6 projetos no mesmo empreendimento lá em Campinas. Porque eles sabem que o cliente vai vir que vai querer quebrar a parede, trocar as coisas de lugar, abrir cozinha muito. Então, o conceito aberto tá muito em alta, né? Loft, estilo loft. Essas paredes removíveis são de material? Geralmente elas são de drywall. Algumas são de drywall e outras são de... Drywall é parede de gesso. Teto de gesso. Tá. Drywall é a placa, né? É aquela placa que tá no gesso. Ela tem uma estruturinha de alumínio interna e 2 placas. É aquela que você bate e faz barulho. Isso, mas pra isso a gente coloca. Mas tem também de placa de cimentícia. Não é placa cimentícia. Tem de placa cimentícia, mas não, eu ia falar outra palavra. Bloco cerâmico, também tem um bloco cerâmico fininho, também tem, que a gente, isso é o que eu vi esses dias que construíram um apartamento em 28, um prédio em 28 dias, assim, de partes removíveis, eu acho que foi na China, alguma coisa assim. Então hoje em dia tem de tudo. Nos Estados Unidos é muito forte, né, esse tipo de construção, né, que e lá as paredes são muito de madeira, né? Então, muita madeira, muito drywall, muita lã de rocha por dentro, né, tanto que quando vocês olham, tipo, um Irmãos à Obra, que é o mais popular, que todo mundo gosta de assistir, pega a marreta, eles batem a marreta, pronto, já vira, aí você vai ver toda uma estrutura. Então, por isso que lá é muito mais rápido o processo de construção que o nosso. Mas aí entra em questão também o ambiente, porque lá, além de ter o clima muito variável, né, vai do calor pra neve, lá ainda também tem a questão de terremoto, furacão, então você não pode construir uma alvenaria para depois ter que reconstruir de novo, né? Então, que eles fazem aquele que eles chamam de basement, né, que é o porão, né? O porão que é aquele porão que a gente vê nos filmes mesmo, que é um bunker, né, praticamente. Para proteger eles dessa questão dos terremotos. É interessante isso, porque na construção civil a gente aprende que, principalmente nas aulas de estrutura, engenheiro deve saber muito mais que eu sobre isso, quanto mais rígida a estrutura, mais fácil de quebrar ela é. Então, assim, as pontes elas não são fixas, vocês podem ver que elas balançam. Se você ficar parado na ponte, você vai ver que ela balança, né? Dizem que a ponte Rio Niterói balança pra caramba, eu nunca passei lá, mas a gente estuda muito ela. Você também já ouvi falar. Deve ser uma sensação um pouco ruim, né? Ela não é tão assim, né? Então, você não vai conseguir ver a olho nu, mas ela precisa desse movimento, ela precisa dessa mobilidade. E é isso interessante fazer até uma analogia com a nossa vida, né? Porque se a gente fica muito fixo numa opinião, tudo que é muito assim... o bambu, ele enverga. Tudo que é muito firme, muito rígido, quebra. Tudo que é muito rígido. Podia até ter começado com essa. Então a gente pode conectar essa frase realmente do bambu e do rígido. Por quê? Exatamente por isso. Dentro de um processo de construção, né? Que a gente fala tanto na parte arquitetônica quanto na parte de interiores, a gente percebe o quê? Não falando dos profissionais, que cada um trabalha de um jeito, mas tem profissional que fala assim, ou é isso, ou eu não faço. Tem muito. Porque tem gente que é o estilo dela. Como toda profissão, existem os egóicos, né? Então você vai trabalhar muito com ego, tanto na música, no teatro, onde for você tem o ego. Tem.
E nesse meio, é muito acentuado tem que ser flexível. também. Porque o arquiteto e designer são artistas, né? Sim. Por mais que vocês estejam fazendo uma coisa bem funcional, ainda assim é arte. Por isso que é exatas e humanas. Mas você concorda que todo artista, ele está a serviço de alguém? Sim, tanto que as grandes obras de arte que a gente vê, que é, por exemplo, Capela Sistina, Sim. era tudo encomendado. Exato. Né? Eles estavam lá fazendo a arte deles, porém amando O que de alguém. seria da capela se não houvesse quem entrasse pra ver? Também, é pro público. O que seria um cantor se não tivesse o público? Então, pra Depois nós que você é a mesma termina coisa. a obra de arte, ela é do público. Ela Exatamente. deixa de ser sua. Eu acho que assim, a gente trabalha com essa questão do respeito. Eu sou uma pessoa 100% verdadeira como cliente. Né? Pedro às vezes até torce a cara. Porque eu prefiro que ele saiba que aquilo não me conecta com o projeto dele e que aquilo não combina esteticamente, né? Aí a gente tem que separar o que é estético e o que é emocional. Se pra ele funciona no emocional, cara, lindo, maravilhoso, tem que fazer mesmo, tem que ser usado, porque é dele. Agora, quando nos contrata pensando no quê? Nesse Portfólio. portfólio, nessa abertura de mente, é isso, não é? Funciona, não funciona? A gente tem muito problema com luz branca e luz amarela, né? Que as pessoas querem misturar, tipo, aqui eu quero luz branca, aqui eu quero luz... Não, a gente tem que ter uma padronização das coisas, senão não fica bom, Mistura, né? Aí você perde. Carnaval. E pra nós isso é ruim, por quê? Porque aí faz um projeto. Aí, aqui na questão da pia, vai uma amiga tua, super, sei lá, baixinha. Ela chega na tua casa, ela vê aquela pia naquela altura. Ela vai falar, nossa, quem que foi o arquiteto que fez isso? Só que, o que aconteceu nessa história? Você é a dona da casa e você combinou com o arquiteto que você queria aquilo. Então, o outro, ele não vai entender, mas tem que fazer sentido pra você. Uhum. É você que tá ali precisando usar aquela pia todos os dias. Não é a tua vizinha que vem uma vez na tua casa. Entendeu? Então, por isso que a gente faz o projeto pra pessoa. Personalizado. Tem que funcionar pra quem vai morar ali. Entendeu? Diferentemente de quando a gente faz comercial. A gente tem que pensar em quem? Não no dono. Porque muitas vezes também o dono do comercial quer que a gente faça alguma coisa baseado nele. Entendeu? Tipo, e não tem nada a ver com Não, o dele. o objetivo dele deveria ser fazer uma experiência boa pros clientes. Exato. Aí ele pensa nele. E ele esquece que o cliente dele, por exemplo, ele quer colocar... a gente fez, né? Bem no meu começo, assim, a gente fez uma loja foi o meu primeiro projeto, uma loja de vestido de noiva. A José Paulino, em Campinas, que mais famosa das noivas. Só que ela tem a fama de ser popular, né? É uma 25 de março, né? Uhum. E essa cliente, o que ela queria? Ela queria um baita de um lustre de cristal no meio da loja dela. Só que esse lustre de cristal, ele não faz conexão com o público que vai lá. Ele vai assustar. Porque o público que vai lá vai estar entrando numa loja, saindo, entrando na outra, saindo. E aí, exatamente, vai lá pra barganhar. E aí, o que a gente precisa olhar sempre é assim, quem é teu público? Por quê? Porque se eu faço uma loja que vende blusinhas a R$5,90, mas que quando eu olho de fora, ela parece uma Gucci, uma Chanel, aí que tá. Né? Conectar. Vai intimidar o público. A gente teve esse problema aqui em São João com uma loja num ponto num ponto chique da cidade, porém que também é popular, que é a Avenida Dona Gertrude. Sim. E essa loja, ela era popular, só que a fachada dela era muito ostensiva, elegante. Então eu sempre passei ali e nunca tinha ninguém na loja. Por quê? Quem sabia que ela estava num lugar mais chique, para ser uma loja popular, e quem é o público da loja popular não entrava porque ficava intimidado pela fachada. Então, e pelo lugar também. E pelo ponto. Mas você sabe, Matheus, que a gente mora ali pertinho, né? A gente mora 2 ruas para baixo. E a gente vai malhar todo dia, vai passear. E a gente anda e a gente fala, essa loja não tinha que estar aqui. Vai fazendo análise. Não pelo preconceito. Não, ela quer. Pela estratégia, né? Existe uma loja que abriu. olhar profissional, né? Tem uma loja que abriu recente, né? Aquela que a gente sempre fala, que a gente olha e fala assim, Pedro, 6 meses. Por quê? Ela que muitos negócios acabam durando. Porque a pessoa, ela abre pelo sonho de abrir, mas ela não faz estudo de mercado. Eu nunca tinha pensado nisso também, porque tem uma rotatividade grande de lojas, né? E isso pode ser um dos motivos. Porque não tem empreendedores preparados. Isso. Porque quando a gente pensa, inclusive, quando você vai abrir uma loja, um ponto comercial, você tem que ver até onde existe o semáforo. O quanto aquele semáforo, por exemplo, se a pessoa para no semáforo, qual que é o visual que ela tem naqueles 15, 20 segundos porque a vitrine, de parada? né? Exatamente. Se ela olhar pra cá, o motorista tá aqui. O que tem aqui? Você entendeu? E a tendência de quem tá dirigindo é olhar sempre pra cá. E quem está na carona é olhar pra lá. Então, por exemplo, quando a gente para ali na frente ali da praça, por exemplo, a gente tem aquele bar na esquina e tem agora uma joalheria na outra. Sim. Então, são 2 momentos ali de comércio. Então, lógico, quando você tá no bar, você olha, tá lotado, deve ser bom. E aí você olha, tá vazio.
Exato, porque aí o contraste é muito grande. Aí você começa a criar esse pensamento do porquê. É um preconceito que a gente tem, mas a gente faz esse conceito. É automático, né? Você vê um lugar que tá lotado, você olha um lugar que tá vazio, você fala, nossa, tá vazio. É a mesma coisa com comida, né? Primeiro você olha, depois você come. Porque vocês trabalham também com urbanismo, então, se vocês têm esse olhar, vocês não sofrem, não, quando vocês vão passear, viajar, ai meu Deus, tá tudo errado essa cidade. Depende. Só emendando, tem um conceito de arquitetura, que eu gosto muito, que eu tento trazer para tudo, que é o olhar de estranhamento. Porque dizem que quando a gente vive na mesma cidade o tempo todo, a gente não repara mais nas coisas, tudo automático. Quando a gente vai para uma cidade vizinha, a gente repara em coisas que a gente nunca olharia na nossa própria cidade. Por exemplo, aqui em São João é o centro histórico. Sim. O nosso centro histórico é no primeiro andar. Né? Porque as lojas, elas são todas modernas embaixo. Só que a parte de cima dos casarões que a gente tem na Dona Gertrudes e tal, são ainda bem preservadas na arquitetura antiga. Então, nosso centro histórico, ele é flutuante. Né? Então, só que a gente não percebe isso. A gente sai todo dia e vai olhando as lojas, vitrines, tal, semáforo, e nunca olha essas coisas. Quando a gente vai numa cidade vizinha, é a primeira coisa. Essa parte do tombamento, assim, é uma polêmica gigantesca nessa área. As prefeituras costumam fazer um monte de coisa errada nisso aí. E também, quem cuida dessa parte no Brasil é muito ruim isso aí. Na verdade, você falou de urbanismo, né? O Brasil inteiro é um mau exemplo de urbanismo. Então, acho que a gente tem de exemplo, assim, na Brasília, mas mesmo assim não deu tudo certo. Tem uma cidade satélite muito longe, porque a cidade não existe perfeição, né? Acho que é isso que a gente tem que partir, a premissa de que o ser humano não é perfeito, a arquitetura é feita para o ser humano. Então, também não pode ir urbanismo. Não vai, ela vai refletir. São Paulo é um grande erro urbanístico. É um maranhato. Assim. Perguntavam pro... É um caos, né? Que o Oscar Niemeyer, ele era de um movimento histórico chamado modernista, que pensava que ele que desenhou, ajudou no desenho de Brasil. Eles perguntavam para ele, Lúcio Costa, perguntavam para ele, o que você acha de São Paulo? O que você faria com São Paulo? Ela derruba tudo. Mas é verdade, era a opinião dele, assim, eu acho que eu não sou tão... Do ponto de vista arquitetônico é o único jeito de... eu não sou assim tão assim, né? Mas eu acho que São Paulo precisava de assim, que acontece é que as cidades, e São João está dentro disso também, elas se rendem muito à especulação imobiliária. E a especulação imobiliária que manda. Eles é que têm dinheiro, e eu entendo, eles têm que ter eles para investir, mas assim, você quer fazer tem um casarão antigo, comércio, né? mantém, e aí também vem a contrapartida, que é de quem cuida da parte do tombamento, que tem os Condepac, Condefat, que estão com não sei o que. Condefic, quer dizer, que eu tô acostumado de Campinas e Condepac. Que tem que ser um pouco mais maleável também. Beleza, vamos ver se a gente pode aprovar esse projeto. Você vai mexer na fachada, mas vai combinar com o que tem dentro, com o que tem fora, você vai manter algumas características, mas eles são assim, são 880. Você não pode mexer em nada, tem que deixar. E aí acaba, acontece, a prefeitura acaba cedendo, ou o próprio proprietário deixa arrebentar a casa, até uma hora que ela a gente viu isso acontecer em São João. Em vários lugares. Pensão São José. Isso é sacanagem, na verdade. Chorei. Então, isso na verdade é uma sacanagem que o proprietário faz, ou que a prefeitura faz, porque a prefeitura também não é. Ela cede muito aos interesses da especulação imobiliária. Isso todas as prefeituras. Todas, falando geral. São João específico, embora eu tô muito triste com São João, porque ele tá derrubando uma de casa. Mas quando eu era pequena, tinha tanta casa antiga, porque eu amo casa antiga, essa arquitetura antiga, e tá acabando. Isso já fui para uma cidade, que eu não lembro qual que é, mas é na região que do começo ao fim, só casa antiga. Eu achei lindo, preservado. Tem várias, Pinhal, né? Acho que foi Pinhal, São José do Rio Pardo, alguma coisa assim. Então... Amparo também tem bastante casas. A gente tem clientes lá. E aqui tá se perdendo tudo. E é uma cidade que tinha tanto, né? O pessoal falava, tem tanta casa antiga no centro, tão bonito, agora tá destruindo tudo. Porque São João, todo mundo fala, respira cultura. Mas todos os níveis de cultura, não só as obras de arte que a gente faz no dia a dia e tal, mas também a arquitetônica, né? Nossa, é muito bonito. Mas a gente cidade que ainda, mesmo destruindo muita coisa, ainda tem um tanto. Eu acho que eles têm que achar um meio termo para poder fazer essas casas antigas sobreviverem, sabe? Com especulação imobiliária, porque precisa de investimentos, não ficar abandonada a casa, e também com o pessoal do Condefic, né, que assim, juntar os dois e fazer coisas interessantes, manter as fachadas, e fazer lá, atrás você faz o prédio, mas manter a fachada na frente, alguma coisa, já vi muita coisa legal, tem muitos exemplos no mundo, a Europa faz isso, na Europa é preservar a história, eles preservam, mas no interior é totalmente moderno, tudo dentro daquelas fachadas antigas é tudo diferente, mas a fachada tá lá preservada, então é a coisa mais... Isso acontece muito na Bahia. Isso, porque no sul, Paraty, lembra? Nossa. Você entra, são outras casas, mas a frente tá... Na verdade, Paraty, as casas antigas, a maioria são restaurantes e lojas, mas a arquitetura foi preservada, né? A gente viu isso em Trancoso, né?
que tinha realmente as fachadas eram muito assim, aquelas casinhas e tal, e aí você entrava, tipo, vazando, várias marcas. Porque você tem que ensinar que nas épocas que foram construídas essas casas, era uma outra cultura, era outro jeito de viver. Hoje tinha outras necessidades. Outras necessidades. Hoje a gente não precisava ter tanta tomada. Exatamente. A gente estudou junto no Senac, né? O Senac é um prédio histórico, mas ele tá todo adaptado para ser uma escola, né? Para ser um lugar de ensino. Mas que dá para fazer uma aula das 6 ali, dá, né? Dá, ele tá mantido. O prédio do Senac, ele já foi Câmara Municipal, já foi cadeia e em cima da parte já foi cadeia. Inclusive, a sala que a gente estudou mais tempo. Tudo de bom, chique, né? Chique. A sala que a gente estudou era onde aconteciam os julgamentos, tanto que ela tem a balança, né, nos desenhos, né? A pintura original restaurada e é cheia de balança. E onde que eram as celas? Eu acho que é nas salas de baixo. Provavelmente. Inclusive, elas são um pouco menores. A gente foi muito julgado enquanto continua até hoje, né? E assim, eu acho muito louco, porque preservou tudo. Desde a pintura original, né, tem até algumas pinturas que são retratos, né, lá na escada e tal, mas é uma escola e é totalmente funcional como escola. E tem a parte nova lá atrás, tem elevador, porque eles trabalham com acessibilidade, né? Ela toda espelhada, né, aqui prédio atrás é todo espelhadinho, né? Mas o encontro do passado e o futuro ali. Eu acho isso muito legal, você trazer os dois juntos. Tem uma fonte, né, linda ali do lado. É uma delícia, né? Uma escola que muito gostosa. Esses dias tem uma energia super boa lá, né? Exatamente. Vocês falando isso, eu lembrei uma coisa. Do impacto ambiental, né? Eu acho que não é muito procurado assim. Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Na minha escola, é a minha sala de aula, e de repente colocaram containers para fazer consultório médico. Então, assim, é a minha sala, as janelas, container maior do que as janelas. Quando eu vi aqui, eu estava dando aula, de repente começou a chegar trator e um monte de coisa. Aí eu saí para ver o que estava acontecendo. Aí eu conversei, não sei, deve ser engenheiro. Falei, você tem noção que você vai tampar a ventilação e a luz da minha sala de aula? Porque o terreno era um pouquinho maior, né? Mas assim, ninguém não ligou, sabe? No fim não atrapalhou tanto, ficou realmente um pouco mais escura, mas não entraram, na minha cabeça funcionaria assim, teria que entrar na escola, tá dentro da minha sala de aula, na verdade pegam 2 salas de aula, ver esse impacto que causaria. Eu achei isso engraçado, porque é público. Então, assim, se é público, aí você tem que ter preocupação com o entorno, né? Aí não tem, né? Assim, quando é privado, a gente... Mas a pessoa tá nem aí, ela quer ganhar dinheiro. Mas é público, então eles tinham que ter essa preocupação. A gente teve um vizinho que fez isso também, né? O vizinho construiu um 3º andar, ele fez um cubo, assim, e a gente ficou sem sol o resto da vida. Mas isso tem a ver também com a parte que é de urbanismo, que aí também é regulamento da prefeitura, que às vezes muda e eles fazem um novo planejamento, como fala? Plano diretor, né? E aí não, tem um zoneamento. E aí o zoneamento muda. Aí tem um bairro que só pode casa, a gente pode prédio. Do nada. Eles mudam todos os cálculos lá de densidade, tem várias coisas. Tanto um exemplo disso que forte agora que está acontecendo em São Paulo, que é o Jardins, né, no Jardim Europa, que são milionários, né? São terrenos incríveis, de alto padrão lá. Alto padrão. Tá dando maior polêmica. Só que aí o que está acontecendo? A prefeitura... Você tem uma casa lá no Jardim Europa. Europa aqui em São João. Bilionários moram do Brasil, moram lá. E aí o que está acontecendo? A prefeitura de São Paulo quer fazer o quê? Quer mudar o plano diretor de lá, que permite a construção de prédios lá. E aí, lógico que toda aquela galera que tem poderes aquisitivos e que, infelizmente, acaba, né, conseguindo coisas que você não conseguiu com a questão da escola, porque é quem, né? Enfim. Então, tá acontecendo isso. Então, de uma hora para outra, acaba se mudando algumas coisas e quando você vê, você tá refém disso. E não tem o que fazer, porque vem... E aí acontece, eles fazem o zoneamento, quem vota, tudo isso aí, são os vereadores. Mas eles sempre cedem pro pessoal da especulação imobiliária, sempre. Eu queria fazer, justamente falando de São Paulo, uma pergunta. Eu quero ver como é que vocês enxergam isso. Porque você falou que São Paulo é um caos. Mas assim, todo mundo que eu sempre cresci ouvindo falar que São Paulo é uma cidade feita para carros, não para pessoas. Eu imagino que o urbanismo e a arquitetura foque nas pessoas, né? Mas aí que tá. Só que São Paulo junto aquilo que você falou no começo do programa. As pessoas têm menos filhos e mais carros hoje. Sim. Então qual que é a real necessidade? Será que uma cidade para carros não é realmente que faz mais sentido? Mas aí você pensa, é só a gente pensar na questão dos congestionamentos gigantes que tem. Também, que é o problema. É uma cidade que é feita... pensado, o urbanismo seria para pessoas. Aí ela acaba sendo focada para os carros. E aí o que acontece?
começa a se ter mais carro do que se pode ter. Uma coisa gera outra, né? Gera outra. Aí fica O que acontece também, que aí vem de outra especulação, que já é de automobilística, que a gente, que nem o Brasil é um país também que a gente é. Porque que não põe trilho de trem não faz trem, tira caminhão que polui e a gente fica refém dos caminhoneiros, querendo ou não. Eu sei que eles tiveram teve aquela vez que eles pararam o Brasil, mas aí se a gente não tivesse trilho de trem, sim, não tem problema. Exatamente. Entendeu? Então, assim. Não é bom nem pra eles. Não fica caro, aí se aumenta o combustível ou não, isso não vai interferir tanto no alimento, não vai. Assim, o Brasil não tem isso, porque a gente cede as grandes empresas de automobilísticas, é o petróleo. A gente tem um tamanho continental, né? A primeira coisa que você pensaria era em fazer trilhos de trem, né? E usar a hidrovia. A Europa é um exemplo disso, a gente não segue. A gente segue, sei lá, é que eles falam, né? Eu estudei isso. É a lógica americana, a gente segue a lógica americana. Mas os Estados também é cheio de problema também tem lá, é um caos também. Nova York é maravilhoso, mas a parte de trânsito é um caos. Então, assim, funciona. A gente tenta. Os urbanistas, eles estão sempre. Os urbanistas é a parte de humanas total, é muito humanas. Então tem todo um estudo de ambiente e tal, e é sempre a favor do pedestre, sempre. A funcionalidade, né? Por isso que tem muito calçadão. A urbanista adora fazer calçadão. Fechar a rua. Tinha até um projeto, acho que tá dando que nem eles fecham a Paulista de domingo. Isso, fechar a Paulista de domingo. Aí o Minhocão, que falam que é um grande erro urbanístico, né? Eu considero que porque eram cheios de prédios lá, ele fez na altura, acabou com os apartamentos que tinha em volta. Acabou, assim, quem tinha desvalorizou total. Mas alguém ganhou. E aí, não, né? Mas aí, o que eles fizeram? Usaram isso a favor, né? Vamos pegar esse erro, vamos fazer. Aí fecha o Minhocão, o pessoal vai andar, ficou bonito. Aí tem outro exemplo. Eles querem fazer um grande boulevard nele, aí vai valorizar de novo. Florianópolis está fazendo isso com a ponte, né? A Ercílios. O que eles têm feito? Eles têm fechado ela de sábado e domingo. Então o carro só passa de segunda a sexta. E aí começou-se um burburinho de que isso era ruim. E começou-se a entender depois que era bom. Porque quando você coloca as pessoas para andarem, viverem o espaço, a chance dela comprar uma água, um café, um pãozinho. Você não vai comprar nada dentro do carro. Você não compra. Então quer dizer, tipo, no centro de São Paulo, não me lembro agora aquele. Enfim, é um espaço. Angabaú, acho que é isso. Que eles não tem esse poder de consumo, por quê? Porque virou centro, virou aquela parte de problema com droga e tal. Então, assim, o comércio em volta sofre. Mas quando você coloca numa cidade como Florianópolis, que está dando exemplos. O Sul geralmente dá exemplos de Curitiba, de planejamento, Curitiba. Eles têm essa preocupação maior com o urbanismo. Né? É diferente, eles seguem mais o padrão europeu. Mais, dica 100%, porque também tem. Mas aqui, a partir do Sudeste para cima, a gente segue tudo padrão americano. Tem uns armazéns maravilhosos lá que eles estão transformando ele em grandes. Refazendo ele e colocando lojas, café. Eu vou falar uma coisa polêmica. A gente adora polêmica. Vocês nem precisam cortar, que é legal falar sobre isso. Eu quero fazer um mestrado sobre isso, eu já fui atrás e eu tô louco pra fazer. Um grande erro urbanístico, vocês querem ver um grande erro urbanístico? Que a gente tem aqui exemplos aqui em São João, não vou falar nomes. Condomínios fechados. Que está proliferando, né? Que tá proliferando. É um mercado crescente que todo mundo quer explorar. É um mercado crescente. Vai ter um fim, porque tem começo, meio e fim, e vai ter também com tudo. Que nem shoppings. Hoje os shoppings estão acabando, né? Nos Estados Unidos tem mais de 100 shoppings fechados. No Brasil vai ter. Por quê? Por causa do e-commerce. E aí os shoppings estão perdendo espaço no comércio. Eles têm que se tornar mais para experiência. Eu acho que vai ser só para o que está acontecendo. Tem várias lojas mostruários só para sei lá ver se funciona ou não, se você gosta ou não, porque a gente gosta de tocar. West Wing é assim. Tá tendo vários exemplos assim que você vai lá, você vê e depois compra na internet. Só para você ver só para ter experiência. Só para ter experiência. Você pode comprar na loja, mas você pode comprar. A Shein acabou de comprar a Forever 21 justamente por causa disso, né? O e-commerce está comprando uma loja física. Olha que ponto a chegou, né? Fez isso já há muito tempo atrás, né? Então, assim, tem vários. Tá chegando nesse nível. Então, vai ser loja mostruária. As lojas vão ser só pra gente. Isso que o Pedro tá falando, a gente percebe muito assim, por exemplo. Comecem a olhar os shoppings. Por exemplo, a gente que tá muito em Campinas o tempo todo, ou tá muito em São Paulo por conta de trabalho, a gente acaba almoçando em shopping. Nunca se viu tantas lojas fechadas. Antigamente, o que acontecia? Você tinha uma fila de espera para alugar essas lojas. Olha onde já tá, gente. A gente já tá na economia dos shoppings. Mas o que acontece? Você começa a fechado, em breve, outra aqui, aí fecha. Então, assim, ficou-se de uma forma até muito corriqueira olhar que as lojas estão fechando. Por exemplo, a TNT, né? TNG, perdão, TNT é o canal. A TNG, ela tem... TNT da educação é aquele papel. Tecido, não tecido. É um tecido... Impossível não fazer essas conexões. O que a TNG está fazendo? Ela está fechando lojas de shopping e indo pra rua. Então, a tendência é que se aconteça... Ficar mais na cara do cliente, né? Porque no shopping, o cliente tem que se deslocar pro shopping. E a famosa questão do carro.
como é gostoso você ter a possibilidade de sair andando, uma loja aqui, quando a gente viaja, a sensação que a gente tem não é qual que é o gostoso. Não é bater perna? Entender o comércio daquela Exatamente, cidade, é sentir a cidade. Compra uma sacolinha aqui, bebe um café ali. É sentir, é a experiência de viver. E o que você fala daqui, aqui a gente acaba andando e vendo e passa batido, é o que eu acredito que deva acontecer com quem mora, por exemplo, em Paris, na frente da torre. Da torre, né? É totalmente. Quem mora em Nova York, na bagunça da Times Square. Pra quem tá indo pela primeira vez, mas pra quem vai é uma 25 de março. Não é? É uma bagunça. Só vai lá se for pra resolver algum assunto. Exato, tanto que você pega vídeos na internet que falam, não compre na Times Square. Porque é tudo caro, é tudo de péssima qualidade. É pra turista. Tem um monte de gente dando golpe lá. Então, assim, o que é de bonito nisso? Então, é muito o perfil do fora. A grama do vizinho sempre é mais verde. Entendeu? Qual é a opinião de vocês sobre a represa de São João? Qual aquela que vai fazer? Não? Aquela que já sai? Vai sair? Essa é a opinião. Desde que eu nasci... Então. Não, vai sair. Desde que eu nasci. Desde que eu nasci, o Matheus passeia... Eu nasci. Logo tem uma geração mais nova aí. Então, assim, tem o projeto... Isso aí é bom registrar. Isso aí é independente de administração. É uma represa que está passando por todas. Independente de política, estamos falando de urbanismo. Eu acho bonito. Eu acho que vai ficar... Vocês já viram o projeto? Eu já vi uma imagem 3D. Eu acho que vai ficar coisa mais assim. Mas o impacto ambiental... Eu não sei como é que vai ser o impacto ambiental. Teve toda uma questão com mata ciliar. Isso. Por exemplo, muito menor, tá? O exemplo que a gente vai dar. Nós fizemos uma casa lá no São Conrado, que é um condomínio lá de Souzas, em Campinas. E quando nós começamos a pegar o terreno, era um terreno super alto, gigante e tal, e tinham algumas árvores dentro desse terreno. Então, para que pudesse liberar para se fazer a casa... porque lá é uma APA, tá? Então precisou o quê? De proteção ambiental. Nós moramos no condomínio, foram preservados todas as árvores centenárias, então eram de casa, né? Sim. Então tem todas aquelas árvores... É bonito por causa disso. Ali no Jardim Industrial. Gente, as árvores, as pessoas acham que isso já é minha calçada. Mas a árvore é o que vai manter o seu conforto ambiental dentro da sua casa. E térmico. Ela vai trazer umidade que você precisa. Tava seco o tempo, é que hoje tá chovendo, mas até ontem tava seco, né? Minha sogra tava com problema de respirar. Porque tava muito... minha casa não tem nenhuma árvore. Assim, a gente tem planta, mas não tem árvore. É uma região que é árida. Ali, tem que ter árvore, gente. Árvore umas plantas lá, né? Pra fazer uma fotossíntese. Mas é bom. Mas essa questão da APA, só pra gente finalizar, para que fosse tirado 15, foram plantadas 150. Não, 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então, nós mandamos para a prefeitura, né, fotos de Google, tudo, explicando, puxando seta o que era cada uma, as que eram exóticas, as que eram tropicais, frutíferas, e pusemos as 15 por quê? Não foi nem tirado, foi tirado 5 só, né? Mas a gente especificou 15 por quê? Para não ter problema depois. E foi plantado dentro do próprio condomínio, que é lindo, por sinal, uma delícia lá. Foram plantadas mais 150. Olha, eu pensei na mesma área, né? Não adianta nada se tirar 15 daqui e plantar 150 então, eu acredito do outro lado da cidade. Com relação a esse plano, lógico que você vai ter vai subir, né? O rio que já passa ali, é o da ponte, né? Ali, né? Então a quantidade, eu creio que a quantidade que seja retirada ali, que vai ser submersa, ela tem que ser replantada ali. Toda. Não precisa nem ser ali, na verdade, ela pode ser plantada em toda a situação da cidade. Mas aí isso tem que ser um governo muito sério, uma prefeitura muito correta que faça o quê? Olha, eu vou tirar daqui, mas eu vou substituir aqui. Porque... E a gente vê como é complexo, porque já tá uns 40 anos, tantos anos, 30 anos. Eu acho que se tiver comprovado vai ser melhor. Vai ter crescido. Lindo vai ficar, isso aí eu já vi imagem. E vai chamar muita atenção de quem São João. Né? Como aquela outra que fizeram ali na Mantiqueira, no Jardim do Lago ali, que ficou muito legal. Todo o pessoal mundo vai lá, usa. E ficou uma coisa cívica, né? Isso eu acho legal, o pessoal anda. Eu acho que vai fazer isso, mais ainda pra área da frente da cidade, vai ficar bonito. Agora tem que ver só com o pessoal do ambiental, que na minha área, se isso vai funcionar. E aí em volta dali, por exemplo, vai ter vai ser um condomínio, vocês sabem, né? Na frente do lago ali. Isso do Jardim do Lago. Do lago, Então, assim, ver como que isso se equilibra, né? Porque a gente é uma cidade de bastante árvore, né? Em alguns pontos. Principalmente isso que eu ia falar, mas só pra fechar o assunto, antes da gente ir pra sala de aula, mas você vai entender, fala onde você fala. Por que os condomínios são um grande erro? É isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente. Por quê? Porque a rua é pública, a rua é pra todo mundo, não é só pra quem é do condomínio. Então você tá fechando um espaço público para sua segurança. E as regras dentro do condomínio, leis, assim, tanto é que você vai ver no Google, você não consegue entrar naquelas imagens internas. Então, assim, eu vou falar
aqui em São João é mais recente condomínio, mas eu venho de Campinas, então eu sei como é que funciona. Lá já tem condomínio desde quando eu sou pequeno. Tem amigos meus que nasceram em condomínios, cresceram nesse condomínio. E as regras lá dentro são outras. Por exemplo, se entra droga dentro do condomínio, quem que vai pegar essa droga? Ninguém. É como se fosse um espaço privado. É um espaço privado. É um espaço privado que é público transformado em privado. E aí, se tiver algum problema lá dentro, já vê acontecer acidente de carro dentro de condomínio, gente morrendo. E tudo se resolve lá dentro. Tudo resolvido lá dentro. Eles têm uma mania muito grande de condomínio, porque existe sim assalto dentro de condomínio, pessoas abafam o caso. Muito, de condomínio famoso em Campinas. Você vê helicóptero voando, é porque entrou alguém. E assim, isso são coisas contadas pelos nossos clientes. Detalhe, que é sempre funcionário de dentro, sabe? As pessoas, a gente vive num país que é desigual, então não tem como você achar que você vai. É uma ilusão você achar que você vai botar muro. Da segurança, e do ponto de vista urbanístico, você tá botando um muro num lugar que era público, entendeu? Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Eu acho que a gente devia. Não é uma solução. Não, isso não é uma solução. Educação, trabalho, todas as outras coisas que a gente não supre. E aí, por a gente não suprir, a gente vai fazer um condomínio. Mais cerca. Fazer uma cerca. Nossas próprias regras. Isso um dia vai explodir. Mas não é agora, mas vai explodir. Eu acho que tem os pontos positivos e negativos, mas isso que você falou é muito interessante, porque se tem um crime que acontece no condomínio, ele não entra na estatística, ele está prejudicando a segurança de uma forma geral. Exatamente. Porque você precisa saber onde que o policiamento tem que estar e qual tipo de crime que está acontecendo. Exatamente. Então isso aí prejudica a cidade inteira. E aí acontecem problemas de cidade dentro, vamos dizer assim, tem gangue dentro de molecada, já começou a ter isso, já tem... Vira um micro-universo. Vira um micro-universo, isso. Então os problemas que tem na cidade, no macro, acontece lá dentro. Ponto de droga dentro do condomínio. Inclusive, muito estelionatário, essas coisas moram dentro do condomínio. Porque eles têm grana, Mas é importante a gente deixar claro. A gente vira e mexe, né? É importante deixar claro que isso não é uma regra. Não, todo condomínio. E pensar que assim, é o que a gente está falando. Teria que ser de uma parte maior. Teria que vir no governo dando toda a infraestrutura que nós, como cidadãos, precisamos ter. Educação, trabalho, mínimo. Porque não teria esses grandes condomínios, esses fechamentos. É entendível quem mora no condomínio, entendo quem mora no condomínio. Porque eu acho que assim, ele tem que prestar pela segurança da família, dos filhos, né? Então, se o governo não me dá isso, então eu vou, dentro das minhas necessidades, das minhas posses, eu vou criar. Aí, quando a gente fala dessa questão do erro, é um erro realmente urbanístico. Né? Não que as pessoas que moram lá estão erradas de morar. Não. É o que gerou essa necessidade. Exatamente. O que gerou, Exatamente. Vamos para a sala de aula? Só deixa eu fazer um comentário. Pode falar. Não sei se vocês, quando vocês chegaram aqui em São João, eu acompanhei a reforma da catedral, eu era mocinha. Eu lembro. E tinha vocês devem ter ouvido falar do João Merlin. Eu não sei se ele é engenheiro ou arquiteto, gente. Ele é falecido já. Não sei. Então, eu ia para a escola de manhã à tarde, a gente ia com as amigas lá. E com o cuidado que ele teve, né, com tudo. E aquelas árvores que estão na rodoviária, elas eram lá da catedral, do início da cidade. Então, eu acompanhei a remoção das árvores. Porque ele falou, vou tirar daqui, mas eu vou pular. Porque elas são centenárias. O tamanho da raiz. Vocês não imaginam o buraco que fazia. Mas tiveram maior respeito, né? Maior respeito por tudo. Ele tinha um cuidado. A catedral ela foi restaurada, assim, com... Ele foi fantástico, né, o João Merlin? Foi fantástico. Ele é famoso aqui, né? Ele é famoso. Eu já fiz uma matéria sobre ele falando justamente desse questão. Então você vê que cara pra frente, né, assim. Sim. Que cara até dá arrepio, assim, tipo, olha isso, o respeito que ele teve pela arquitetura, pela natureza, pelas pessoas. Acho que isso tá precisando de mais gente assim. Não tem, a gente tá precisando. Aliás, o mundo tá carente de gente assim. Na verdade, a gente precisa... até outra frase, gente. Gostei das frases. Eu acho assim, que o dia que o homem entender que não se pode comer dinheiro, talvez as coisas mudem. Sim, ele era de uma sensibilidade. O dinheiro meio, não? Exatamente. Então, tipo, tirar a árvore, realmente dá, respeitar que ela é a natureza, respeitar que ela necessita estar num lugar que vai causar sombra, que vai causar um ar melhor, né? Ela vai filtrar esse ar, ela vai deixar tudo mais gostoso, gente. E eu lembro também que foi achado muitos ossos, porque lá era um cemitério. E como a gente acompanhava, a gente foi pegando meio que amizade. Eu estava lá sempre, eu sempre fui perguntadeira, né? E eu ficava lá conversando com ele. E ele não deixava, assim, os funcionários... não é funcionários, como que chama quem trabalha em obra? Apenas funcionários. Peão de obra. Ele falava, não, nós vamos pôr tudo na caixa. Ele levou uma caixa bonita.
e levou pro cemitério. Porque se fosse eu, era muita terra, muito entulho, podia jogar tudo Pegava fora, né? a escavadeira, né? Respeito, né? E ele falava assim, eu tava lá sempre, Cláudia, a gente tem que ter respeito por quem já se foi, né? Então, uma pessoa que tem uma psicologia diferenciada, avançada, evoluída. Ele né? nasceu evoluído. Isso é importante. Sim, muito evoluído. Uma pessoa tão Legal. grande. Bom, vamos pra sala de aula? Agora vamos. Sala de aula com Cláudia Cunha. Então, a minha dica hoje, Matheus e meninas, é sobre o cordão verde com girassol. Você já ouviu falar? A Tainá já ouviu. Então, eu vou dar só uma lida aqui na lei. A lei 14.624, de 17 de junho de 2023, altera a lei LBI e institui o cordão de girassol. É um cordão verde que tem girassóis pintados, tá? Como identificação de deficiências ocultas. Quando você vê alguém usando esse cordão, significa que a pessoa tem alguma deficiência oculta, como o TEA, o autismo, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, deficiência auditiva e visual, pessoas com demência, doenças crônicas, esclerose múltipla, fibromialgia, deficiência intelectual, doença de Crohn, paralisia cerebral, entre outras. Por quê? Porque a pessoa que tem essas deficiências, ela tem que ter prioridade na área da saúde, fila de banco, atendimento, né? Supermercado. Essa lei não é de agora, faz tempo que tem. Só que agora, seus educadores, o pessoal da saúde, tá tentando mobilizar os familiares e as próprias pessoas para adquirir esse cordão. É um cordãozinho verde com girassol pintado, tanto para as crianças como para os adultos. Por quê? Legal. Você chega num lugar, vamos supor, tem uma criança autista, a gente sabe que dependendo do grau do autismo, essa criança vai ficar ansiosa, esperando. Chegou o cordãozinho, ele é discreto, ele é bonitinho, já vai passar na frente. Chegou no banco, no supermercado, alguma coisa, sempre a pessoa com essas deficiências tem as ocultas, né? Porque o autismo, o autista, né? E o TDAH. Assim, não tem alguma coisa física, visual, que fala assim, é autista, né? Ele tá com o colarzinho, você já vai... É uma coisa que você pode pôr e tirar também, só para poder ter a priorização no atendimento, né? Então é legal isso. E também a pessoa com deficiência visual, aí eu tô falando tanto adulto quanto criança, né? Fibromialgia, a gente sabe que a pessoa que tem fibromialgia não vai conseguir ficar numa fila meia hora. Né? E de repente ela lá, eu preciso passar na frente, já dá aquele mal-estar, né? Então, assim, não é obrigatório, mas as pessoas, as crianças que têm essas é obrigatório do estabelecimento cumprir essa lei, porque essa lei agora ela saiu, né? 17 de junho. Legal. E, então você pode ir nas instituições, como a AvaPed, outras instituições, Departamento de Saúde, e pedir esse cordãozinho. Olha, que legal, né? Lógico que tem que ter comprovado que você tem, né? Tem que ter o laudo comprovado. Também vai das outras pessoas também não se aproveitarem disso. Aí, por exemplo, ele não é obrigatório e ele também não substitui o documento que comprova que você tem essa deficiência. Então, lógico, onde você for, você leva o documento. Né? Mas independente, você está na fila de banco, de repente, com alguma desses probleminhas aí. Você está no cordãozinho, ele te passa na frente, depois ele pede o seu documento, perfeito. Né? Então, essa é a dica, gente. Vai atrás, vai na AvaPed, já está disponibilizando o cordãozinho, né? Legal. Porque eu nunca vi. Eu também, nunca tinha. Também não sabia que tinha. A primeira vez que eu tive contato, eu achei fantástico. Contato com essa informação, eu achei fantástico. Foi em 2018. Falei, gente, vai ser muito bom isso. E eu não vejo ninguém usando. Não foi divulgado, né? Então, não foi mal divulgado. E eu não entendo, assim, por que fazem lei e não divulga, né, gente? Exato. E aí eu até... É legal você trazer isso, porque eu tinha uma pergunta que eu queria fazer e eu ia fazer agora, então vai casar certinho. Um exemplo que a gente sempre traz aqui foi que no começo do Acontece, a gente trouxe uma informação de que a Unifeob tinha feito com os estudantes de arquitetura uma ação em que eles colocavam esses estudantes numa condição especial, numa situação de estar numa condição especial. Então, por exemplo, eles vendavam os estudantes e faziam eles andarem na praça, ou tampavam os ouvidos, né? Eles tinham uma roupa especial que é para o estudante se colocar num corpo gordo, ou colocava na cadeira de rodas para eles sentirem as dificuldades da cidade, né? Vendar, então. E aí, qual que é a importância disso na arquitetura? Tipo, o arquiteto se colocar, e no design também, no lugar das outras pessoas, trazer essa humanização. Que é o PNE, né, na verdade, que é o portador de necessidade especial. Isso. É 100%, né? É 100%. Inclusive, a gente está, né, com um apartamento em Campinas que ele tem essa necessidade e tudo. A gente brinca que, assim, os pais chegaram pra gente, conhecemos ele e tal.
a gente tá fazendo apartamento pra ele. Eu também brinquei com eles ontem, falei, ó, o apartamento é dele e vocês vão morar lá. Então, tudo que é feito é respeitado os pedidos desse pai e dessa mãe, para o que eles precisam pro apartamento, mas ele é todo pensado nele. Das necessidades. As necessidades dele. Então, deles também, mas o principal é ele, né? Portas com mais de 1 metro, né? O banheiro acessível, né? No caso dele não precisa ter as barras, mas as pias corretas, né? Isso falando dentro do design, né? E o Pedro depois fala da questão urbanística. Mas dentro do design a gente sempre respeita. Então, essa cadeira poder dar um giro de 360 graus dentro de um banheiro. Então, esse banheiro ele é necessário que ele não bata nada. Tem a BNT pra isso, tá? Tem a BNT que auxilia a gente, além das necessidades que são fora a BNT, então. Exato. Então, assim, que é onde a gente trabalha lá no layout, né? Então, primeiro é a psicologia de entender qual é a necessidade dessa pessoa. E aí, o que essa pessoa precisa? Se ela tiver a mobilidade que seja uma questão, então a gente vai trabalhar o quê? Os vãos. Então, portas amplas, tudo amplo. Porta de correr ou porta que não vai pôr tapete, não tem tapete. Tem que ser confortável para essa pessoa viver nessa casa, né? Então, assim, quando você tem uma necessidade especial, é extremamente importante ter essa psicologia de entender que nem sempre essa coisa da estética ela é importante. O que é importante é a convivência dessa pessoa dentro desse espaço. E deve ser gostoso fazer um projeto assim, né? Porque você sente que você tá realmente resolvendo a vida daquela pessoa, né? É lindo. Nós tivemos uma menina maravilhosa, a Mari, que a gente ama, que é a nossa amiga. Até beijo, Neila, que depois eu vou te mandar essa entrevista. E a Mari tem essa questão do autismo. Ela é autista. E ela ama dourado. Então a gente fez assim, tudo com dourado. Ela falava de não era lustre, ela usava outra palavra, né? Candelabro. Ela queria, aí a gente colocou um candelabro no teto pra ela dormir. O banheiro dela é todo dourado. Banheiro dourado. Nossa, que legal. Eu ia falar isso, eu queria ver essas fotos. Fazer um projeto pra você? Então. E assim, não tinha tranca na porta, não tem toda essa questão da exclusivo pra ela. Ela ama o quarto. O projeto meu, eu quero um quarto que seja todo assim, as paredes com livros e a cama assim. Professora, na verdade, só ter livro. Só livro. Essa casa que a gente precisou tirar as 15 árvores, ela começou porque nossa cliente tinha 3.500 livros. E ela tinha ido separado do marido e tal, um tempo atrás, aí tava tudo na casa do ex-marido, que coitado, já tinha falecido também, mas ficou lá. E aí os filhos resolveram vender a casa, só que a casa ficou tão gostosa, que agora a gente tá terminando um deck. E ela vai morar lá. Ela não ia morar na casa, agora ela vai. Ela vai lá, e os 3.500 livros, né? Eu quero livros espalhados em todos os ambientes, da cozinha, do banheiro. Agora eu vou falar tudo do ponto de vista urbanístico. Eu até vou fazer, agora eu dei uma queimada nos condomínios, vou falar bem dos condomínios agora. Que eles se preocupam com isso, o condomínio se preocupa com essa parte. Isso é muito legal, coisa que na cidade não tem. Não é que não tem, a prefeitura se preocupa sim, mas as casas vai fazendo e ninguém... Não calçada. A parte da calçada. E aí, assim, condomínio, o legal deles é que eles padronizam as calçadas, o que vai ter na calçada. Então a pessoa consegue caminhar, porque é pra isso mesmo, né? Porque as pessoas gostam muito de caminhar. Calçada é pra andar na calçada, não na rua, né? Mas tem tanta calçada esburacada que você acaba andando Exatamente. na rua. Calçada com grama. Com grama. Aquele piso intertravado, que ele até absorve a água, tá? Então isso é muito legal, que os condomínios fazem isso. Agora, que nem eu fui andar com a minha mãe e com a minha sobrinha, que ainda tem 6 meses, então a gente tava com um carrinho. A gente teve que andar na rua. Por quê? Porque a calçada toda cheia, tinha gente que tinha calçada certa, mas é só na casa, né? São pedaços, você passa a outra casa, aí a outra é toda cheia de, não é nem buraco, mas tem aqueles pisantes, de repente tem grama, pisante de grama. Legal, né? Como que eu vou andar com um carrinho de bebê? Imagina uma cadeira de rodas andando em cima disso aí. Então assim, as pessoas não se preocupam, elas fazem meio de qualquer jeito. Pra vocês deve até doer quando vocês têm que passar por isso, né? Então tem a BNT pra isso, inclusive. Só que aí é que vem, se a pessoa cair na sua calçada, tiver algum problema na sua calçada, a responsabilidade é do dono. A calçada não é da cidade. Quando você calçada é a responsabilidade do morador. Ela é, mas eu não sei como é que explica isso, mas eu sei que ela é da responsabilidade do morador. Se cair você pode tomar um processo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o material que você coloca na calçada, como você vai fazer a calçada, você vai ter acessibilidade, tudo isso aí é muito importante. Eu falo isso individualmente, né? Porque isso não é tão a responsabilidade da prefeitura de autuar. Mas se você estiver sem calçada, eles fazem muito isso com terreno baldio às vezes, né? Aí a pessoa não faz a calçada e a cidade já chegou a isso, tem que fazer calçada. Eu acho que o grande lance que a Fabi fez, que foi incrível, é colocar as pessoas no lugar. Então eu acho que assim, se todo mundo se colocar no lugar do outro, pra tudo na vida, né? Você vai conseguir entender melhor, você vai entender que a vida não gira em torno de você não é o sol. Tem aquele tijolo, aquele piso pra cego, né? Que é todo marcadinho. Sim. E isso é legal fazer, principalmente no centro. Tátil, né? Que é tátil pra pessoa passar. Eu acho isso legal, eu acho que tem tudo pra... Tem muita coisa pra melhorar. Tem muita coisa, né? Não só a casa da pessoa tem que ser adaptada, mas ela não pode usufruir de um espaço público porque ela tem deficiência. Exatamente, então, tem que pensar nisso também.
Comprou álbum de recordações? Então, O álbum de recordações é lembranças afetivas de vocês do 0 aos 7 anos. Porque é a idade que mais marca a personalidade da pessoa. O que aconteceu de bom, de ruim, sempre vai impactar de alguma forma. E a formação do ego, né, que eles falam. E a formação de tudo, né? E, então vocês vão se remeter lá do 0 aos 7 anos. Se vocês têm cara de ter sido crianças danadinhas, principalmente vocês. Eu não fui. pior que ele não foi. Não? Ah, então eu errei. Então vamos lá. Geralmente eu faço um cartãozinho mais rabuscado, mas eu pensei em vocês, e Deixa eu mostrar aqui. pelo pouco que eu conheço de vocês, que são amigos do Matheus, eu pensei numa coisa assim, simples, e eu coloquei as florzinhas, coração, porque a profissão de vocês, como a gente pôde ver aqui, trabalha muito com coração, então eu acertei. Acertou. Então, antes de vocês responderem a pergunta afetiva, vocês vão abrir aqui e cada um fala alguma coisa sobre a palavra que está escrita aí. Posso mostrar junto aqui? Pode. Tá. Ali para nós. Vamos lá. Onde encontro beleza? Pode falar. Bom, eu vou falar assim, você falou de 0 a 7 anos, né? Não, agora não. Agora é a Pode ser pergunta atual. afetiva, tá lá dentro. É afetiva. É que para responder ela tem que responder essa. Tá. Onde eu encontro beleza. Pode ser hoje agora. Tá. Eu encontro beleza no encontro entre as pessoas, entre a família, entre os amigos, quando a gente está se relacionando. E encontra beleza quando a gente se junta para ajudar alguém que tem alguma necessidade, algum animal que seja, que está numa necessidade. Eu acho que ajudar ao próximo, se preocupar com o próximo e se colocar principalmente no lugar do próximo, porque cada um tem sua dor e a sua alegria de ser. Então, humanidade. Acho que é isso que está faltando um pouco em todo mundo hoje em dia. Eu acho que é a humanidade. A gente basicamente é isso também. Porém, assim, vou dar um exemplo do que para mim me toca muito. Por exemplo, ver o coletivo se unir por um bem maior, né? Tipo, coisas que me emocionam muito quando eu vejo tipo, sei lá, uma baleia, ela vem vindo, ela encalha na praia. E aí toda aquela galera da praia se junta para empurrar essa baleia de volta. Já pega aqui. Então, esse sentimento de que se a gente se unir, a gente consegue, entendeu? A gente consegue... Pelo bem maior. Pelo bem maior. Então, a beleza, ela tá exatamente nisso, né? Porque a gente vai vendo esse mundo tão caótico, em que as pessoas vão correndo, andando na rua, não conseguindo ver a própria cidade, que é o que acaba acontecendo no dia a dia. Mas quando você se depara com algo que você enxerga que o ser humano, ele ainda tem jeito, então é aí que tá a beleza. É o todo, o ser humano se juntar, e isso vai acontecer em algum momento ou em outro, em que a gente vai precisar, que aí eu volto a falar, quando o homem descobrir que ele não pode comer dinheiro, aí ele vai entender ali o quanto é necessário o coletivo. Então é se juntar pelo bem do outro. Foi o que aconteceu na época da Covid, ele não respirava dinheiro, né? Exatamente. Agora você abre aí, agora é você com 7 anos, 0 a 7. Tá. Então, aqui tá escrito, tá coladinho aqui, uma lembrança afetiva com... Aí eu abro aqui embaixo. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. A primeira, não pode pensar. É que você já tinha falado, já tinha pensado. O que eu lembro? Eu nasci... Qual que é a palavra? A palavra é um lugar. O lugar. Tá. Eu nasci numa fazenda, no interior de Jaú, né? Que é o interior de São Paulo, uma cidade que é no Jaú. E eu morei nessa fazenda. Eu nasci nela e eu morei nela até os meus 20 anos. Então eu sou da roça, tá? Então nessa fazenda eu fiz de tudo. Trabalhei e tal, estudei, enfim. Porém, do 0 ao 7, eu me lembro de uma perua. Sabe essas peruas que tem a carroceria? 2 anos, tá? Descendo uma rua, uma estrada. E eu olhei e falei, nossa, o que é aquilo, será? E aí chegou na porta da minha casa e era a minha caminha. A minha primeira caminha. Eu tinha um berço, que né, eu dormia, e aí minha mãe comprou uma caminha. E aí eu tenho essa imagem muito, era uma perua azul, sabe, azul calcinha, azul bebê, sei lá. Aquela clássica. E aí ela descendo a carroceria, parando na porta, o moço pegando a cama e pondo. E eu dormi nessa cama até, sei lá, 16 anos. Porque era uma cama, sabe aquelas camas com uma boa, né? Então eu tenho essa memória. Eu tenho essa memória da minha primeira caminha. Ai, eu adoro esse padre. Eu vou falar do meu, que inclusive aconteceu aqui em São João. Eu, quando morei a vida inteira em Campinas, e eu vinha pra cá nas férias, e passava as férias aqui. E onde passava as férias? Eu vou até fazer homenagem à minha avó, que faleceu esse ano. E eu ia ficar na casa dela. E eu tinha uma ligação extremamente forte com ela. Então eu ficava as férias inteiras atrás dela. Eu tinha um encanto pela minha avó gigantesco, assim. E tudo que ela fazia, ela cozinhava bem, ela ia costurar, eu ficava com ela.
E o meu lugar, eu acho que o meu lugar mais do que a casa dela, que é na Visconde do Rio Branco até hoje, é do meu pai, da minha tia, essa casa, alugada, é essa casa, mas mais que o lugar não físico, mas o lugar que é a minha avó. Ela é um lugar para mim, foi um lugar de muito amparo para mim e foi uma influência gigantesca na minha vida, então. Um porto seguro. Um porto seguro das férias. Eu era o único neto que ficava as férias inteiras lá, porque meu pai e minha mãe iam e voltavam, trabalhavam, e o meu irmão e a minha irmã voltavam com eles. E meus primos iam viajar com minha tia, meu tio também, e eu ficava lá do primeiro ao último dia. Eu adorava ficar com a minha avó, era ela era minha tiva, vamos dizer assim, minha tiva. Que relação que as crianças têm com a avó, né? E eu tinha orgulho dela, eu falava dela pra todo mundo, minha avó. Era maravilhosa. Bom, a gente está chegando ao fim da entrevista. Sim. Muito gostoso mesmo. E eu tinha uma última pergunta, mas você me roubou ela. Mas tudo bem, porque eu tinha um plano B. Porque eu ia perguntar da beleza. Eu ia perguntar onde que encontra a beleza. É porque você enxerga neles a mesma sensibilidade que eu. Mas eu tenho um plano B. Mas antes, já quer agradecer? Como é que... Eu quero, Matheus, eu quero agradecer, porque, como eu falei aqui, com o programa, né, já vai fazer um ano, né, Matheus? Vai fazendo um ano, A gente, ele tá conhecendo meus amigos, amigas, eu tô conhecendo dele, e vocês são fantásticos, eu já admirava, pouco contato, né, mas o pouco que tem, assim, sempre falei com o Matheus, né, como seus amigos são fantásticos, né, e hoje eu pude comprovar, né. Eu só achava, hoje eu tinha certeza. Que bom. Essa beleza, vocês são lindos. E vocês também, a gente tem que falar que a gente adora muito o Matheus, tá? Então você tá de parabéns pela sua criação, pelo filho, pela pessoa, pelo amigo, pelo homem, né? A gente teve encontros muito bons em São João, que a gente chegou aqui e a gente saiu de Campinas, que a gente queria ter uma vida mais tranquila e tal, e a gente chegou aqui e deu muito certo da gente estudar e conhecer o Matheus e uma galera que a gente conheceu que a gente gosta também. Então, assim, essa cidade, às vezes ela tem uma fama de que algumas coisas não são tão legais, tem um pouco assim, um pouco assado. Eu e o Pedro, a gente teve uma grande sorte e um merecimento de só conhecer pessoas boas. Então a gente conhece o melhor que essa cidade tem. Então essa cidade, ela é incrível, ela é maravilhosa. Cabe às pessoas abrirem seus olhos, seus corações para conhecer todo tipo de gente e sair das suas bolhas. Se permitir. Saia das suas bolhas e vá conhecer outras pessoas. A cidade, ela tem gente muito boa. Então, por isso que a gente gosta de morar aqui. Eu agradeço. O maior orgulho de uma mãe é saber como o filho é amado, né? Eu agradeço de coração. Ele é demais. Para terminar, então, a pergunta que eu deixo para vocês é: o que é a cidade ideal? Cidade ideal é uma cidade, para mim, tá? Você fala, onde as pessoas tenham que tenha transporte público que funcione, que as pessoas não precisem usar o carro, sair com o carro esporadicamente para viajar, é importante, mas que tenha transporte público, que as calçadas sejam acessíveis, cívica, onde tenham subcentros, onde as pessoas, por exemplo, um lugar que perto de você tem uma padaria para você comer e poder ir a pé, um lugar para você trabalhar, um lugar onde você possa jogar um jogo, um lugar onde você possa, uma quadra pública, onde você possa conhecer pessoas novas, uma piscina para você nadar, acho que uma cidade civilizada e que tudo seja perto, onde você faça tudo... O Jardim do Éden, você tá falando. Que tenha natureza. Acho que foi o que tentaram, mas não conseguiram fazer em Brasília, mas é mais ou menos isso. Acho que uma cidade cívica, uma cidade que as pessoas se comuniquem, e aí, como você não fala de bolha, onde as bolhas se interagem e, enfim, cidade onde funcione tudo. Materialmente é tudo isso, né? Eu penso assim, o ideal é isso, né? Então é o ideal que já parta de um governo, que isso seja, não conheço o mundo todo, provavelmente exista essa cidade, né? Onde seja fácil o trabalho, onde tudo funcione. Mas eu acho que, pensando nessa parte mais íntima, eu acho que a cidade ideal é aquela que você se sente feliz nela, que ela represente a tua essência, né? Que você more nela. Eu acho que é muito sobre o que a gente está vivendo, eu e o Pedro, na nossa vida. A gente mora aqui, mas trabalha em Campinas. Então a gente tem a calma daqui, o andar a pé aqui, a família aqui, a casa com a energia boa aqui, só que a gente busca o dinheiro lá, porque é lá que nos dá o trabalho, que tem mais demanda, uma cidade de 200 mil habitantes, né? Então nem dá para comparar a questão de trabalho. Então, para nós, seria o melhor dos mundos seria viver numa cidade em que você é feliz, como a gente é feliz morando aqui, e que a gente também tivesse todo o trabalho que a gente tem lá aqui, para que a gente não precisasse ficar na estrada. Mas
agradecemos o que temos. Eu não tenho tudo que quero, mas agradeço tudo que tenho. Então, mais uma frase, né? Terminando. Então é isso. Mas antes de tudo é isso. Estar feliz no lugar que você está. E o importante, na verdade, não é mudar a paisagem, e sim como você enxerga a paisagem. Sim, do jeito que você vê, né? Então, se você for amargo, você vai ser amargo em qualquer lugar. Você vê. Você leva o seu ambiente ao seu redor, você, né? É você, né? Você é seu tempo, Mas né? também de terceirizar a culpa. Né? Você que é professor deve dizer muito isso, porque o pai culpa o professor pelo filho. Sim. Só que ele esquece que ele é pai, ele que tem que criar o filho dele, não é você. E outras erros dos seus pais, você errou, você não concorda com a visão que seus pais tinham. Até aqui você agradece teus pais, fala, exatamente, o que você fez por mim até aqui, obrigado, não concordo com as coisas que você fez, a partir daqui eu retomo. Sim. E aí você faz uma construção de caráter, aí vai tudo mais, né? Mas esse negócio de terceirizar, meu pai me batia, não, peraí, então faça diferente. Nada como uma boa terapia pra resolver. Renato Russo, né? Você culpa seus pais pais por tudo, isso é um não é absurdo. sobre assim. É verdade. Ai, Então, que lindo. terminamos com Legião Urbana aqui no programa de hoje. Uma excelência, né? De tudo aqui. Bom, eu também agradeço por vocês terem aceitado, por terem vindo. Eu não sei qual agenda aqui que é mais complicada, né? De nós todos aqui. Mas que bom que deu certo esse encontro. Eu espero que ele se repita em breve. Só convidar bem em breve. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. A gente viu hoje como é importante essa visão profissional de pessoas que realmente entendem e estudam o ambiente onde a gente vive para trazer mais conforto, para trazer mais funcionalidade, para melhorar a nossa vida diretamente, né? Então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia e até a semana que vem.